Já estamos ao vivo no Face. Estaremos ao vivo em alguns segundinhos. No Insta. Boa noite, pessoal. Já estamos ao vivo no Insta também. Lá vamos nós. Estamos ao vivo, Instagram e Facebook. Oi, Bruninho! Tudo bom? Seja bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre carreira, sobre protagonismo na carreira. Vai ser um pouquinho diferente da semana passada, que a gente falou sobre protagonismo na vida. E eu dei dicas aí para vocês. Hoje, na verdade, vai ser mão na massa. Então, se vocês estiverem aí com papel e caneta na mão, seria o ideal, porque eu vou incentivar vocês a fazerem algumas perguntas para si mesmo, e justamente para a gente criar esse momento de autoconhecimento. Oi, Fabrício, tudo bom? Sejam bem-vindos. Eu sempre enrolo um pouquinho no começo, até todo mundo entrar, para a gente começar. Danilo, tudo bem? Seja bem-vindo. E a gente começa falando sobre protagonismo daqui a pouquinho. Só vou esperar um pouquinho mais as pessoas entrarem, porque a live dispara lá para todo mundo e as pessoas começam a entrar. E a gente vai fazer uma festa hoje. Eli, tudo bom? Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. A Joyce entrou. Oi, Joyce. Tudo bem, querida? Bom ter você aqui. Nath também acabou de entrar. Sejam bem-vindos todos. Eu estou só esperando alguns minutinhos para a gente começar a falar sobre protagonismo na carreira. Então, hoje o nosso foco não vai ser só vida, o nosso foco vai ser carreira. Então, pense que a gente estava afunilando, né? Pegamos a vida e agora vamos falar exatamente sobre carreira, que hoje é o lugar que a gente mais coloca atenção, né? Se a gente for parar para pensar, a gente sempre está ali, puxa, o que eu vou fazer da minha vida, o que eu vou trabalhar, onde que eu vou ficar. Então, a gente sempre fica se questionando. Então, se a gente não tem um plano para isso, é que a coisa desanda. Então, que bom que vocês estão aqui para a gente falar de carreira. Tá? Eu vou esperar só mais um minutinho. Às 20h03 a gente começa. Eu separei aqui algumas coisas. Eu não sei se vocês viram a chamada da live. A chamada da live de hoje, eu usei a foto da Lady Gaga ganhando a premiação do Oscar ontem. Hoje já, né? Já era de madrugada, mas enfim, a Lady Gaga ganhando o Oscar. E por que que eu usei essa foto? Já faz parte, tem a ver com a nossa live, porque ela foi muito protagonista da história dela e da carreira dela. Ela tem uma história que ela conta que um dos namorados dela nunca acreditou que ela ganharia um prêmio, que ela receberia um Grammy ou um Oscar, enfim, ele falou para ela que ela não tinha chance nenhuma. E aí ela jogou na cara dele e falou: não, você pode ficar tranquilo que eu vou ganhar esse prêmio. E ela assumiu esse protagonismo como acho que seria o sentido da vida dela, né? Sei lá. E foi muito legal. Ontem eu assistindo o discurso dela, eu até postei no meu Facebook e no Instagram hoje, não no Instagram, no Facebook não, no Instagram, esse discurso dela falando sobre se você tem um sonho, lute por ele. E ela fala, olha, gente, vocês estão vendo essas premiações todas? Não foi fácil. Teve muito trabalho, muita persistência, muitas quedas. Então, eu queria começar a nossa live com essa mensagem, tá? Com essa mensagem que ela colocou ontem pra gente. Ela pode estar recebendo prêmios ali, mas aquele momento, ele teve toda uma história por trás. E a gente tem que saber esperar essa história acontecer. Porque muitas vezes a gente acha que se a gente der um passinho, tudo vai acontecer de uma vez. E não é isso, a gente tem que saber esperar também. Nossa carreira, ela depende dessas coisas. Bruninha, quanto tempo! Que saudade, Bruninha. A Bruninha trabalhou comigo. Que bom, Bruna, que você está aqui. Bom, eu vou começar então com o conteúdo da nossa live. A gente vai falar hoje sobre protagonismo na carreira. Então, eu quero fazer a primeira pergunta para vocês, que é: quando foi a última vez que você pensou sobre a sua vida profissional? Então, primeira pergunta de hoje.
Quando foi a última vez que você pensou sobre a sua vida profissional? Muitas vezes a gente se coloca em movimento, mas num movimento como se o fluxo estivesse levando a gente, né? Então, a gente não escolhe tomar aquela decisão. Ela cai no nosso colo e a gente segue o caminho. Então, quando a gente pensa sobre a nossa carreira, quando a gente estuda cada passo que a gente vai dar dali para frente, fica mais fácil da gente entender o porquê que aquela coisa vai acontecer no final. Então, deu para entender? A gente tem que ter aí pensamentos estratégicos com a nossa carreira. Entender qual é o próximo passo e aonde que esse próximo passo vai levar a gente. Então, é basicamente isso que a gente vai falar hoje. Sobre assumir a responsabilidade, sobre assumir as rédeas da nossa carreira. Assim como assumir as rédeas da nossa vida, também foi um tema que a gente abordou aqui. Então, a primeira pergunta que eu vou fazer para vocês, na verdade, eu vou pedir para vocês que vocês separem uma folha de sulfite, tá? Eu peguei uma folhinha de rascunho, ó, já tá usada, mas separem uma folha de sulfite. Se vocês puderem separar ela, dobrar ela em 4 partes, eu vou fazendo com vocês, ó, dobra ela em 4 partes. Se vocês estiverem usando um caderninho, só fazer o risco, sem problema nenhum, tá? Então, dobrem a folhinha em 4 partes, vocês vão ter aí 4 quadradinhos para escrever, tá? Então, essa é a primeira coisa que vocês vão precisar fazer. Separar essa folhinha em 4 partes. Aí, em cima, no primeiro quadradinho, vocês vão colocar onde estou agora, tá? No segundo quadradinho, para onde eu quero ir. Nesse último quadradinho aqui, no primeiro, quer dizer, de baixo, vocês vão colocar por onde começar. E esse aqui vocês vão deixar em branco, que é para vocês colocarem as anotações e os insights de vocês. Tá bom? Então, onde estou agora, para onde eu quero ir e por onde começar. Aí esse quadradinho deixa em branco, ok? O que eu estou fazendo com vocês? Eu estou pedindo para vocês fazerem os insights de vocês num único local para facilitar a vida de vocês quando vocês forem fazer o plano de ação de vocês. Aninha, tudo bem? Bruna, tudo bem? Depois vai ficar gravado 24 horas aí, tá bom? Um beijo, obrigada por estar aqui. Tchau, tchau. Mas vamos lá, gente. Tá todo mundo me vendo, né, gente? Porque tá aparecendo umas mensagens aqui, eu não sei se... Enfim. Bom, então, o que eu pedi? Pegarem uma folha de sulfite, pode ser folha de rascunho, não tem problema. Dobra ele em 4 partes, essa folhinha. E aí vocês vão colocar no primeiro quadrantezinho, onde estou agora. No segundo, para onde quero ir. No terceiro, por onde começar. E esse aqui vai ser um espaço de insights, ok? Então, vamos colocar a mão na massa. No primeiro quadradinho, que a gente colocou onde estou agora, a gente vai falar um pouco sobre... A gente vai refletir sobre quais são as suas qualidades. Quais são seus pontos fortes. Então, o que você faz hoje? Que pode ser profissionalmente ou não, porque às vezes muitas coisas que a gente não faz profissionalmente escondem aí as nossas características potenciais de desenvolvimento para se tornar uma carreira. Então, pensem aí. Coisas que vocês fazem que são forças suas e que você pode transformar isso em forças profissionais. Como a gente está falando de carreira, vamos focar nisso. Então, quais são as qualidades que você tem hoje que te elevam, que te fazem diferentes de outras pessoas que talvez não tenham desenvolvido essas qualidades e tá tudo bem isso. Então, pensem nisso. E sabe o que é legal? Assim, eu até lembrei de uma frase, né? O que impede a gente de crescer não é o que a gente já sabe, sabe? É justamente o que a gente não sabe. Então, pensem aí, o que a gente não sabe sobre, né? O que eu não sei sobre mim e que eu posso descobrir agora fazendo essa reflexão? Pedrinho faz live também, né, Pedrinho? Pedrinho tá online, Milena. Que legal. Então, primeira reflexão, né? Para a gente pensar no onde estou agora. É definir quais são as qualidades que eu já tenho e quais a gente poderia utilizar na nossa carreira. Então, primeiro ponto. Quais são as qualidades que eu tenho? Quais são as forças que eu tenho hoje? Fabi, tudo bom? Quais são as forças que eu tenho hoje e que eu posso utilizar essas forças na minha carreira? Então, pensem aí. A Rose tá online, tudo bem?
tá? Então, vamos fazendo essa reflexão, tudo bom? Vamos fazendo essa reflexão de qualidades, pontos fortes. Por que eu estou dando esse tempinho para vocês pensarem? Esse é o top of mind de dúvidas dos meus clientes. Quando eu falo, quais são essas forças? Todo mundo trava. Carlinha, tudo bom? Então, primeira pergunta, as pessoas falam, nossa! Mas aí quando eu mando listar os pontos fracos, né, os pontos a desenvolver, a pessoa faz uma lista enorme, as cartinhas de fã-clube, tá? Então, dentro disso, a gente também vai falar quais são as suas fraquezas. Então, o que você precisa desenvolver que você acredita que isso pode estar atrapalhando na sua carreira hoje? Então, o que você precisa desenvolver que você acredita que está te barrando, fazendo você não evoluir, fazendo você talvez perder oportunidades? Quais seriam essas características que hoje não estão te ajudando? Então, a primeira pergunta foi relacionada às suas forças, né? Para você colocar aí quais são as suas forças, quais são as características que você utiliza hoje na sua carreira ou que não utiliza na sua carreira, que são seus pontos fortes, pontos positivos e que você poderia utilizar na sua carreira para dar um up, para fazer evoluir, enfim, para fazer dar certo na sua carreira. E aí o segundo ponto é quais seriam essas características que você precisa desenvolver, moldar. O que você pode melhorar aí que ainda está meio, sabe? Eu não gosto de falar fraquezas porque eu acredito muito que a gente pode desenvolver os nossos pontos que estão ali meio capengas. Então, eu não acho que são fraquezas, eu acho que são pontos a desenvolver. Então, coloca aí quais são os pontos a desenvolver. Vou dar um exemplo, tá, gente? Vamos supor que você é um profissional que quer entrar na área de comércio exterior. Falar inglês seria um diferencial, mas você ainda não fala. Então, para você conquistar salários melhores, você teria que falar inglês. Então, pensa aí, de repente, quais são as características que você precisa desenvolver para se dar bem na tua carreira. Para se dar bem na área que você atua hoje ou numa área que você possivelmente gostaria de atuar. Ok? Por que é importante a gente fazer essa reflexão, né? De quem eu sou, meus pontos fortes, meus pontos a desenvolver. Ter clareza e da onde a gente está e como que a gente pode dar o próximo passo é essencial para a gente entender, sabe como se fosse nivelar o chão para construir o prédio? É basicamente isso. Porque a gente sabendo quais são as nossas forças e sabendo aí o que a gente precisa melhorar, a gente alinha isso. Né? Não que a gente vá correr atrás do que a gente não é bom e esquecer do que a gente é bom. Pelo contrário, a gente tem que valorizar o que a gente é bom e utilizar isso da melhor forma possível, justamente para que isso seja valorizado e seja observado, por exemplo, pelos recrutadores ou pelas pessoas que a gente trabalha. Então, a gente nunca pode abandonar as nossas qualidades, as nossas potencialidades. A gente tem que trabalhar, sim, as nossas interferências, mas trabalhar elas em paralelo. E, às vezes, até utilizar as nossas forças, as nossas qualidades, para fazer com que essas interferências sejam diminuídas e se enfraqueçam para que a gente consiga dar um passo a mais na nossa carreira, tá? Então, a gente colocou aí onde estou agora, falamos sobre nossas forças, falamos sobre nossas fraquezas, nossos pontos a desenvolver. E aí, eu quero que vocês coloquem aí uma pessoa que você admira, que tem essas qualidades que você quer desenvolver. Então, coloca aí o nominho dessa pessoa que você admira, que você conseguiria ter acesso a essa pessoa ou não, de repente, né, é um livro que a pessoa escreveu, enfim. Coloca aí o nome do lado dessa pessoa, dessa característica que você quer desenvolver, o nome de alguém que te inspira e que tem essas características. Ok? E aí, o que você vai fazer com essa pessoa? Logo mais eu vou falar. Então, por que é tão importante, né? A gente sempre fala sobre, nossa, autoconhecimento, mas por quê? Quem não sabe o que busca, não vai identificar o que está achando.
E aí vai gerar infelicidade, vai gerar insatisfação, vai ficar confuso, vai falar, nossa, eu tô trabalhando tanto, mas eu não tô tendo resultado algum. Por quê? Você sabe quais os resultados que você quer alcançar? Você sabe que você tem essas características positivas e que você pode utilizá-las a seu favor para desenvolver a sua carreira, para dar um próximo passo, para seguir em frente? Vamos pensar sobre isso, né? Então, por que é tão importante falar sobre carreira nos dias de hoje? A gente está num mundo em desenvolvimento, em movimentação, o tempo todo a gente está vendo funções serem extintas e novas funções serem criadas. Quando a gente sabe quais são as nossas qualidades, os nossos pontos fortes, a gente pode pensar assim, nossa, para onde que eu posso ir? Qual seria o meu próximo passo na carreira? Devo eu arriscar numa nova área, numa área que ainda está em desenvolvimento, numa área que está crescendo muito? Como que é isso dentro do meu mundo? Isso é possível? Eu preciso aprender algo mais dentro dessa, enfim, dessa trajetória, desse caminho? Então, é por isso que eu coloquei lá. Quais são as interferências? Quais são os pontos que você precisa desenvolver? Esses pontos que você precisa desenvolver podem ser características pessoais, que seriam as soft skills, ou poderiam ser características mais que geram um aprendizado na escola, né? Que seriam os hard skills, são conhecimentos técnicos. Então, a gente pensar nisso é muito importante para a gente dar o próximo passo na nossa carreira, para não parecer que a gente só está fazendo e não vendo resultado, certo? Então, esse primeiro quadradinho já foi, tá ok? Vamos para o próximo quadradinho? Próximo quadradinho, nós vamos falar sobre para onde eu quero ir, certo? Então, vamos no caminho. Para onde eu quero ir. Nesse quadradinho, vocês vão colocar aí 3 objetivos focados em carreira, que vocês pretendem aí, coloquem no máximo 2 anos de conquista. Vamos pensar assim, poxa, eu tenho 3 objetivos na minha carreira. Uma é ser promovido esse ano, por exemplo, eu sou auxiliar, eu quero ser analista. O outro, eu quero aprender um novo idioma, e o outro, eu quero fazer um MBA. Vamos pensar, né, em objetivos voltados para a carreira, e cada um tem os seus, cada um sabe quais são os seus, mas coloca aí, então, quais são os 3 principais objetivos que você vai trabalhar durante esse ano e o próximo. Vamos colocar só 2 anos, para que a gente tenha aí um período curto para avaliar os teus ganhos, enfim, o teu caminho, a tua caminhada. Ok? Pensando nisso, coloca um xizinho aí no principal objetivo. Olha esses 3 objetivos que você escreveu e qual você acha que é o primeiro, que é o principal que você precisa conquistar, para que também ajude na conquista dos outros. Ok? Então, escolhe aí um objetivo que você acredita que, se você conquistar primeiro, vai te ajudar e vai te potencializar também para a conquista dos outros 2. Então, separou 3 objetivos, marca um xizinho, um coraçãozinho, uma estrelinha, um círculo, canetas coloridas. Escolhe esse objetivo para trabalhar hoje. E aí eu quero fazer uma outra pergunta para vocês, relacionada a esse objetivo. Quais seriam as formas de conquistar esse objetivo? E aí eu quero que vocês escrevam o que vier na cabeça de vocês. Quais são as formas de conquistar esse objetivo específico que a gente está trabalhando agora? Tati, tudo bom? Bom que a Tati entrou. Tati, obrigada pela indicação. Depois eu vou conversar com você. Café com Coach está voltando. Para quem é de Santos e quiser participar, me manda um inbox depois. Então, falamos aí sobre os 3 objetivos que nós queremos para os próximos 2 anos. Escolhemos qual é o principal objetivo que a gente vai focar agora. E, a partir daí, a gente pensou em quais são as formas de conseguir esse objetivo. A partir de formas de conseguir esse objetivo, coloca aí quem pode te ajudar nessa trajetória. Então, quem vocês acham que pode ajudar você
a conquistar esse objetivo ao longo aí desses 2 anos, enfim, dependendo do prazo que você colocar para o seu objetivo. E aí, o que eu quero que você faça? Aqueles outros 2 objetivos que você colocou, coloca do ladinho deles qual é o prazo que você quer conquistar. Então, qual é o prazo que você quer conquistar cada um desses objetivos? Isso aí, Mi. Quero todo mundo no Café e Coaching esse ano, hein? Agora, no mês de março, ele volta com tudo. Quero todo mundo presente. É um espaço muito legal para networking, é um espaço muito legal para a gente cuidar de nós mesmos um pouquinho, né? Pelo menos uma vez por mês. Então, coloquem as datas de até quando vocês querem conquistar esses objetivos, inclusive para o outro objetivo que vocês estão trabalhando agora. Coloquem a data, porque que é importante, eu sempre brinco, né? Eu falo que enquanto não tem data, isso ainda é um sonho. Ainda está no mundo das ideias, ainda está lá, ó, viajando pelos campos floridos do mundo das ideias. Quando a gente coloca um prazo, a gente está se comprometendo a fazer o que for preciso para alcançar aquele objetivo. Lembra do comecinho da live, que a Lady Gaga falou? Vão acontecer várias coisas, vão ocorrer vários tombos, mas quando a gente tem algo em mente, quando a gente tem essa paixão pelo nosso objetivo, a gente segue em frente. Né? Então, a data, ela faz ela sela o compromisso. Então, ok, nós falamos sobre 3 objetivos, nós escolhemos um, nós colocamos as datas, nós falamos aí quais as formas de conquistar esse objetivo que vocês escolheram e quem pode ajudar vocês a conquistar esse objetivo. Ok? Tá perfeito? Até agora estamos alinhados? Tem uma frase que eu gosto muito, que fala sobre protagonistas e metas. A diferença entre os protagonistas e os outros. Os protagonistas, eles têm metas. Os outros, eles têm desculpas tranquilizadoras. E aí a gente já sabe, né? Tem sempre aquela pessoa que você pergunta e tá tudo sempre chato, tudo sempre ruim, e ela nunca consegue olhar o lado bom das coisas. Então, é a reflexão aí para vocês sobre protagonistas, metas e desculpas tranquilizadoras. Oi, Dani, tudo bem? Tudo bem, Cá? Sejam bem-vindos. E aí, nós vamos para o próximo quadradinho. Lembra, a gente pegou a folha de sulfite, dividiu ela aqui, onde estou, para onde vou, e como vou conseguir chegar lá, aqui embaixo. E o espaço para insights aqui. Ok? Então, como que eu vou conseguir chegar lá? Desde o começo eu falei, né? Vamos pensar em estratégias. A nossa carreira a gente tem que tratar como uma estratégia. Por quê? As empresas, quando elas se reúnem para definir as estratégias anuais, eles sempre se colocam lá. O que a gente quer conquistar, em quanto tempo, quem vai estar com a gente nessa realização dessa meta. Então, a gente tem que ser mais frio também com a nossa carreira, porque as empresas fazem isso. E por que a gente não pode fazer? Né? Então, pensar no próximo passo de forma estratégica para a nossa carreira é indiscutível. Indiscutível. Então, vamos pensar nas estratégias agora. O que você precisa hoje, e essa é uma pergunta importante, o que você precisa hoje parar de fazer definitivamente para que você consiga conquistar o seu objetivo? Então, pensando naquele objetivo que você circulou, colocou estrelinha e colocou coraçãozinho, o que você precisa hoje parar de fazer para que você, de fato, consiga ficar mais próximo desse objetivo? Escreve aí no espacinho de como que eu vou conseguir chegar lá. Os hábitos, as mudanças de hábitos, elas são indiscutíveis. Quando a gente quer conquistar um objetivo, a gente se coloca em movimento. Olha, Vanessa, seja bem-vinda, Vanessa, André, Vanessinha, maravilhosa. Somos poderosas, querida. Então, quando a gente coloca aí, a gente fala que a gente tem um objetivo em mente, que a gente quer conquistar. E a gente, ao mesmo tempo, não para de fazer coisas que estão atrapalhando a gente no meio do caminho, as chances da gente não conquistar esse objetivo, elas são muito baixas. Então, qualquer conquista de objetivo, ela exige uma mudança de mindset, uma mudança de comportamento,
mesmo que sejam pequenas, a gente se coloca em movimento, a gente começa a mudar. Então, a primeira pergunta é o que você precisa parar de fazer para que você consiga conquistar o seu objetivo. E aí, assim, sem dor, gente, parar de fazer pode ser parar aos poucos, não precisa ser uma mudança brusca, porque isso pode acabar te desmotivando para conquistar o seu objetivo. Então, o que você precisa parar de fazer é o primeiro ponto. A segunda pergunta é, o que você precisa continuar fazendo, que você vê que está dando resultado, que você vê que, de fato, está te aproximando do seu objetivo. Então, o que você precisa continuar fazendo? Vamos pensar lá no exemplo da pessoa que quer trabalhar na área de comércio exterior. Vamos supor que ela já está fazendo aula de inglês, mas ela vai intensificar os estudos dela e ela vai pegar aulas particulares. Então, né, então é um a mais que a pessoa vai fazer para que ela se conecte com esse objetivo e que ela consiga dentro do prazo que ela estipulou. Perfeito? Então, a próxima pergunta é relacionada ao que você precisa começar a fazer. Então, quando a gente se coloca em movimento, tanto para o parar de fazer quanto continuar fazendo, a gente também tem um movimento de começar a fazer. Então, objetivos que envolvem mudanças de comportamento, sempre tem um comportamento novo que a gente precisa começar. Seja um comportamento novo, um curso novo, uma leitura nova, enfim, um hábito novo. Então, coloquem aí o que vocês precisam começar a fazer para conquistar esse primeiro objetivo de carreira que vocês querem conquistar. Ok? Isso aqui a gente está fazendo definição de estratégia. O que a gente precisa aí alinhar para que a nossa carreira e os nossos objetivos da nossa carreira estejam de acordo com os nossos valores, com as nossas metas, os nossos sonhos, enfim, a gente está alinhando aí algumas coisas. Ok? Ricardo, seja bem-vindo. Bom, para quem está entrando agora, depois se quiser voltar para assistir o comecinho, porque a gente está fazendo aí um exercício não é um alinhamento de carreira, mas é um exercício para que a gente se torne protagonista da nossa carreira. Então, mapear, né, o que está acontecendo, entender o que a gente pode fazer para melhorar. Então, quem quiser depois voltar para assistir, a live vai ficar 24 horas aqui no Instagram. E no Facebook eu estou gravando, se Deus quiser vai dar tudo certo, e ela vai ficar lá disponível para quem quiser assistir, tá? Então, vamos para o próximo, então, sonhado, colocar-se em movimento. A gente pensou aí em quais são os seus pontos fortes, pensou em quais são os pontos que você precisa melhorar e desenvolver na sua carreira. Falamos sobre 3 objetivos na carreira, 3 principais objetivos. E esses 3 principais objetivos, a gente escolheu um para trabalhar, que seria o principal objetivo para que ele nos motive e nos coloque em movimento para que a gente alcance os demais. A gente já viu que precisa deixar de fazer e já viu o que precisa começar a fazer. E aqueles passinhos que a gente precisa continuar fazendo. Ok? Como que vocês estão? Querem mandar perguntas? Eu ainda vou falar mais um pouquinho de coisa, mas eu queria saber se vocês têm dúvidas, se vocês querem perguntas, querem fazer perguntas, enfim. Eu acho que essa interação ela é legal. Uau, tem um monte de gente lá no Face. Aninha, tudo bem, querida? Sejam bem-vindos. Toda segunda-feira a gente tem lives aqui, e a gente fala sobre autoconhecimento, sobre carreira, desenvolvimento pessoal, dicas de livros, que eu até vou dar dicas de 3 livros hoje para falar para vocês. Então, eu sempre trago informações importantes para que vocês... Olá, Moniquita, tudo bem, querida? Seja bem-vinda. Eu trouxe dicas de livros para vocês, que eu acho muito importante a gente se colocar também no modo inspiração, né? Da gente se inspirar em livros que possam ajudar a gente a seguir adiante. Então, eu trouxe 2 dicas. A primeira é o livro A Única Coisa. Todo mundo que já me conhece fala que eu sempre indico esse livro, porque eu amo esse livro. Inclusive, o Jerônimo Temel indicou ele ontem na timeline dele. E eu sempre falo, gente,
Esse livro é sensacional. Quem me indicou esse livro, se eu não me engano, foi o Marcel ou foi o Joel, um dos dois que me indicaram esse livro. E aí eu me apaixonei por ele, eu tenho ele no Kindle e tenho ele em papel, para vocês verem como que a pessoa é viciada no livro. Esse livro ele fala sobre foco, a única coisa é justamente o foco na única coisa que a gente está dando para que essa única coisa se expanda. E aí eles dão dicas, ensinam, esse livro ele ensina muito sobre mindset, sobre a gente se colocar como produtivos, né? Se colocar em movimento de forma correta. Um outro livro legal, e aí já no viés carreira, é o Descubra Seus Pontos Fortes. Ele fala sobre, o nome já diz, Descubra Seus Pontos Fortes, mas ele fala sobre pontos fortes. Porque a grande sacada aí, e que eu vejo com alguns dos meus clientes, é que eles não sabem quais são os pontos fortes deles, e isso acaba deixando eles frustrados porque eles não estão indo bem na carreira deles. Então, isso acaba virando uma bola de neve. Então, a gente entender quais são os nossos pontos fortes é um bom parâmetro para começar. Então, a única coisa, Mi, tu também ama, né? Eu também adoro. É um livro sensacional e todas as pessoas que eu indiquei que leram esse livro gostaram. Ele é um livro denso, tem muita informação, mas eu, assim, considero um aprendizado incrível, então vale muito a pena e é fininho. O Descubra Seus Pontos Fortes é um pouquinho mais grosso e é um livro que tem um teste que fala sobre os seus pontos fortes. Então, é bem legal. E aí, tem um outro livro, que aí já é um pouquinho mais, né, diferenciado, e quem gostar de ler também, eu acho que é interessante, é o Desperte o Seu Gigante Interior, do Anthony Robbins. Ele é um livro que, quem gosta de ler, que é um livrão, eu também indico, é uma leitura muito gostosa, de autoconhecimento e sabe, desenvolvimento pessoal puro. Ok? Gente, espero que vocês tenham entendido o recado. Planejar a nossa carreira, ela é essencial. A gente tem aí inúmeras formas de planejar a nossa carreira e não ficarmos infelizes nela. Eu tenho lido bastante sobre isso, tenho visto que tem muita gente insatisfeita com a carreira delas e, por muitas vezes, não parar para pensar nas estratégias que ela pode usar de crescimento, de evolução pessoal também, porque nós somos eu sempre falo, né? Somos um ser único que vai ficar aí dentro da carreira e vida pessoal. E a gente saber lidar com tudo isso dentro né, da nossa cabeça é essencial. Então, criar estratégias para seguir, quais são os pequenos passinhos que você pode dar para se conectar com os seus objetivos, é indiscutível. Tá? Então, essa live foi para vocês. Semana que vem é segunda-feira de carnaval. Eu acho que a gente vai fazer a live no bloquinho, né? Mas fiquem aí. Se quiserem passar perguntas para mim pelo inbox, que ficaram com alguma dúvida com relação a essa dinâmica que a gente fez hoje, pode mandar que eu vou ficar muito feliz de responder. Tá, pessoal? Obrigada. Um beijo para todo mundo que está no Instagram e no Facebook. Adorei ter vocês aqui.